Capítulo 42 – Limpando ideias. Nossos pensamentos são constantes, aparecem como que por encanto no centro da nossa vida. O insucesso de todas as pesquisas nos revela que ele ainda é um segredo no segredo de Deus. A formação das ideias vem com a mesma sutileza. Sua direção cabe a nós, que podemos examinar e orientar sua missão, ensejando também sua rejeição, mesmo depois de estarem formadas, para que elas não tomem espaço nos corredores das palavras quando não forem boas. Os cientistas que estudam o aperfeiçoamento dos computadores podem ter uma pálida ideia sobre o cérebro humano, mas nunca uma noção definitiva, pois todas as máquinas do mundo são suas filhas. A engenhosa capacidade da mente é muito maior que o cérebro, já que ele é filho dela. Os homens têm uma simples noção do corpo em que habitam temporariamente e estão muito longe de conhecer o corpo espiritual, veículo que usa o espírito. As diretrizes tomadas pela alma indicam seu comportamento e a faixa espiritual em que estagia. Podes conhecer um companheiro pelas suas ideias, pelas suas palavras, enfim, pela sua vida. O homem espiritualizado, que conhece a si mesmo, trabalha dentro dos seus sentimentos e não deixa escravizar por ideias inferiores que nascem dos seus instintos negativos, nem pelos pensamentos que se mesclam aos seus, que intercruzam os espaços. Pelo que sabe, pelo que está aprendendo, limpa sua mente das ideias malfeitoras, assim como apela para os agentes do bem comum para que o ajudem no corte das arestas espirituais crescidas em épocas de vigilância. O joio, por vezes, fica muito tempo com o trigo no campo da mente. Os dois crescem juntos. No entanto, na hora da colheita, serão separados e o bom volta ao replantio, enquanto o ruim será lançado ao fogo e reduzido a cinzas, para que a natureza o use em novas transformações. Nada se perde no grande laboratório da vida. Quantas pessoas mudarão de conceitos ao lerem determinados livros de elevado teor evangélico e filosófico? Como começar a cirurgia moral em nós mesmos? Estamos aqui para responder essas possíveis perguntas sem nos arvorarmos em mestres no assunto. Estamos, por misericórdia, na escola do bem, mas o que ouvimos dos nossos benfeitores espirituais, passamos para os homens com um único objetivo, de que todos nós ponhamos em prática as regras espirituais trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Não deves usar violência nas modificações que deves fazer no teu mundo interno. Entretanto, não deves ficar imobilizado por medo das reformas mentais. Tudo no mundo muda e as mudanças são sempre progressivas. Se a tua conduta não estiver coadjuvada pelo amor, trabalha nela. Faze as correções necessárias como os cientistas fazem correções nas naves que lançam ao espaço. Tudo no mundo e na vida precisa de correções para o reajuste dos padrões que assinalam o bem em todas as suas ramificações. Em torno de nós existe uma atmosfera própria que deve ser limpa dos miasmas inferiores. Ela é como que uma praia, onde o mar interno e o externo lançam os detritos que podem nos prejudicar. Limpemos a fonte geradora que as praias brilharão. Se te esforçares para adquirir a perfeição, estarás a caminho da harmonia. Que Deus te abençoe. Comentários do capítulo 42, Limpando Ideias. Esse tema é bastante interessante, pois ele aborda um assunto que a própria medicina e a ciência ainda buscam melhor conhecimento, que é o cérebro e os pensamentos. Eu prefiro entender que o cérebro físico funciona como um hardware, um computador, e que se não for formatado e instalado um sistema operacional adequado, não servirá para nada. Já o nosso espírito é o software que está instalado nesse computador. Não é o objetivo desse texto, mas cabe uma observação que é de não importar o poder do software que estamos instalando em um computador. Se o hardware não for preparado para permitir todas as suas funções, teremos um sistema limitado e isso ocorre perfeitamente conosco. Digo, com o nosso pensamento e o nosso cérebro. Então, se não escolhermos um bom software e não o mantivermos atualizado, passaremos a ter problemas de panes e travamentos, certo? O mesmo conosco. Se mantivermos pensamentos ruins, sempre focados em desgraças, em coisas que não agregam valor espiritual, como pornografia, fofocas, tragédias, o resultado disso é que não teremos nada diferente disso para podermos compartilhar.
Como poderemos ajudar a um irmão que necessita de ajuda e uma palavra de ânimo se não temos o que oferecer? Ninguém dá o que não tem. Você que me ouve deve se recordar de quando falei da caridade, que a caridade é dar o que te faz falta, certo? Para evitar uma confusão que pode estar surgindo nesse momento, vou explicar uma coisa. Você pode estar pensando, mas ele diz que a caridade é dar o que me faz falta, mas ao mesmo tempo diz que ninguém dá o que não tem. Que tamanha contradição, não? Não, não é. E eu explico o porquê. O texto é bem claro em um ponto e eu vou repeti-lo aqui exatamente como está escrito. O homem espiritualizado que conhece a si mesmo trabalha dentro dos seus sentimentos e não deixa escravizar por ideias inferiores que nascem dos seus instintos negativos nem pelos pensamentos que se mesclam aos seus que intercruzam os espaços. E mais à frente ele fala o seguinte: limpa sua mente das ideias malfeitoras. E termina assim: o joio, por vezes, fica muito tempo com o trigo no campo da mente. Os dois crescem juntos. No entanto, na hora da colheita serão separados e o bom volta ao replantio, enquanto o ruim será lançado ao fogo e reduzido a cinzas, e por aí vai. Isso quer dizer que a mente de qualquer ser humano é povoada por pensamentos bons e ruins, alguns mais, outros menos, mas todos sabemos disso e reconhecemos suas origens, mas acima de tudo, cabe a nós escolher qual nós queremos regar e colher. Por isso que quando eu passei a definição da caridade, que é dar o que te faz falta, significa que podemos decidir compartilhar algo, mesmo que sejamos carentes desse algo, caso escolhamos dar mais atenção a isso em nossas vidas. Dessa forma, cai por terra aquele argumento de que, eu sou assim e não vou mudar, ou olha o ambiente em que ele vive e foi criado. Saiba que não quer dizer que aquele que nasceu e foi criado em uma comunidade pobre, por exemplo, no meio de pouco incentivo intelectual, religioso, com dependentes químicos e coisas do tipo, ele vai se transformar na mesma coisa mais tarde. Por quê? Porque certamente essa pessoa ela também terá influências e estímulos positivos, espirituais e físicos, que poderão fazer parte da sua escolha em algum momento no futuro. E ela optará em fazer aquilo em que sempre conviveu no seu ambiente, na sua infância, ou mudar o caminho e partir por uma outra trajetória de vida. A escolha é dela, o livre-arbítrio é dela. Da mesma forma, aquele que foi criado em um berço extremamente religioso, com bons exemplos de pai e de mãe, ele vai ser um exemplo de retidão e moral quando crescer. Porque ele também tem uma escolha, ele também pode escolher ir por um outro lado por algum motivo. Então, o ponto aqui é que a escolha é nossa, independente da situação em que estamos. E o que eu quero dizer com isso é que o nosso meio nos alimenta a todo instante com essas coisas positivas e negativas. Temos a TV e a internet propagando a rodo notícias ruins e que alimentam nossas fraquezas, mas nós também temos materiais edificantes como palestras, músicas, etc. Fora isso, por afinidade, nós temos o lado espiritual que se associa a nós, reforçando esses pensamentos e sentimentos derrotistas e irritados ou amorosos e pacificadores. Por fim, meus irmãos, saibam que nós temos o nosso livre-arbítrio, e por isso que Jesus disse: orai e vigiai. Pois nessa batalha entre o lobo bom e o lobo mau, no nosso íntimo, vencerá aquele que nós alimentarmos, certo? Fiquem com a paz do Cristo.